Queridos, a passagem para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta manhã se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, este versículo de número 58. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, estas palavras sobre a verdadeira dedicação cristã. Portanto, isto é, tendo em vista tudo o que foi dito antes a respeito de nossa ressurreição gloriosa, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A igreja operante, esse é o título de nossa mensagem e tema nesta manhã. Bem, você, tenho certeza disso, tem observado que em nossas últimas considerações sobre o tema a igreja, nós temos aprendido que uma igreja verdadeiramente bíblica, moldada nas escrituras, possui uma identidade, um caráter. Há um modelo nas palavras das escrituras, na Bíblia, de uma igreja. Quando nós nos voltamos à palavra de Deus, nós encontramos aqui um retrato do que seja a igreja do Senhor Jesus Cristo. E ali nós vemos a sua fundação, suas colunas, sua estrutura, o seu funcionamento, o seu caráter. Há de fato sim uma imagem, assim por dizer, um retrato, um plano do que seja a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós temos aprendido que diante deste fato não cabe ao povo de Deus, em sua imaginação, o desejo construir ou moldar a igreja segundo a nossa cultura, o nosso tempo, a nossa imaginação, o nosso prazer, porque nos é dado da parte de Deus um modelo a ser copiado do que seja a igreja. Bem, isto é, a Bíblia dá ao povo de Deus um modelo da igreja. E esse modelo foi dado para que fosse copiado ao longo de cada época, ao longo de cada geração da igreja, do povo de Deus, em todos os tempos até o final. Oh, amigos, Deus não nos deixou neste mundo como igreja ao bel prazer da nossa imaginação ou astúcia para construir a igreja, o templo de habitação do Senhor. Nós temos na palavra de Deus a identidade da igreja e ela é bastante definida. E o nosso objetivo juntos aqui nesta manhã, ao abrirmos a palavra de Deus, é visualizar mais uma vez o que seja a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós temos visto até aqui qual é a natureza, o caráter da igreja. Temos visto a maneira como a igreja opera, como é a adoração, o que significa ser igreja. Em nosso último encontro e consideração sobre este tema, domingo passado, nós percebemos que uma das grandiosas características de uma igreja local realmente bíblica é que ela é separada do mundo, do mundanismo, do erro e do pecado. Enquanto ela está separada do mundo, ela está também vitalmente interessada na alma daqueles que não conhecem a Deus. É uma igreja que tem diante de si um horizonte, isto é, um limite, que separa ou que coloca do outro lado deste limite tudo aquilo que pertence a este mundo e aquilo que a palavra de Deus denomina como mundanismo. A igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo, igrejas locais, isto é, são igrejas separadas de tudo aquilo que a sua cultura traz, que pertence a esta vida e este mundo somente. Deve haver, nós temos visto, uma distinção clara, uma linha visível que separa a igreja do mundo. E aquelas coisas que pertencem ao mundo não devem ser trazidas ou se encontrar dentro do horizonte, assim por dizer, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Deve haver uma diferença muito clara entre a igreja e o mundo. E nós percebemos em nossas considerações aqui na palavra de Deus a imensa necessidade disto ser ensinado em nossos dias. Porque nós chegamos a um ponto no meio evangélico e nossa cultura em que a linha que distingue entre o mundo e a igreja tornou-se tão porosa e tão frágil que quase não se percebe a distinção em nossos dias, em igrejas locais, entre o que é mundano e aquilo que é sagrado, e aquilo que pertence a Deus. Nunca houve um tempo como o nosso, em que esta bandeira precisa ser levantada e defendida com todo valor pelo povo de Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo é uma igreja santa, separada para Ele. Não deve ser moldada de acordo com as características culturais de cada época. Ela possui uma verdade eterna a proclamar e ela possui uma estrutura, uma natureza também eterna. E o nosso desejo nesta manhã é contemplar mais um desses aspectos bíblicos de uma igreja verdadeiramente bíblica, a saber que a igreja do Senhor Jesus
O plano do Senhor Jesus, a marca d'água de uma igreja realmente bíblica é que ela é uma igreja operante, ela é uma igreja que trabalha, ela é uma igreja que serve ao Senhor de verdade. Bem, eu tenho certeza que aos poucos, ao contemplarmos na palavra de Deus esses elementos da igreja, se torne mais e mais claro em nossa mente esse retrato visível da igreja do Senhor Jesus. E assim, educados pela palavra de Deus, nós saibamos distinguir entre uma igreja verdadeiramente bíblica, uma igreja local, isto é, uma igreja que tem permitido o mundo entrar em suas fileiras e invadir o seu horizonte. Bem, amigos, essa é uma característica grandiosa de uma igreja verdadeiramente bíblica. Uma igreja realmente moldada segundo a palavra de Deus, é uma igreja operante. Eu devo voltar nesse ponto àquela distinção tão importante para nós, como pessoas reformadas. Nós somos uma igreja batista reformada. Aquela distinção necessária de que há igrejas reformadas e há outras igrejas que são reformadas segundo a palavra de Deus. Há igrejas que têm uma placa e um nome de reformada e que seguem uma tradição reformada, mas quando você entra ali, você encontra o mundo dentro delas. E há igrejas que são reformadas segundo a palavra de Deus. Há igrejas reformadas que se dizem reformadas porque de alguma maneira possuem uma tradição reformada. E em nossos dias há um apelo no meio evangélico reformado a retornarmos à reforma. E quando você ouve coisas como essa, você percebe essa distinção, não é? O apelo muitas vezes de alguns líderes do meio reformado em nossos dias de voltar à reforma não é voltar à palavra de Deus. Porque quando você começa a pesquisar um pouco e observar o que eles querem dizer com voltar à reforma, tudo o que eles querem dizer a voltar a ser reformado é voltar ao queijo e ao vinho e à música reformada, e não à palavra de Deus. Os reformadores não voltaram à reforma, eles voltaram à palavra de Deus. E voltar-se à reforma é voltar aos parâmetros e aos princípios da palavra de Deus para a vida da igreja. Não é de nosso interesse o subproduto da reforma na cultura, como a música clássica, a arte, o que quer que seja, ou a ciência. Nosso interesse é voltar à pureza da palavra de Deus. Assim, há igrejas reformadas e há igrejas reformadas segundo a palavra de Deus. Bem, deixe-me fechar esse parêntese importante, porque quando eu menciono isso, o que eu quero dizer, tendo em vista os nossos últimos estudos, é que um desses elementos ou características de uma igreja reformada segundo a palavra de Deus, é que uma verdadeira igreja reformada, ela será uma igreja operante, uma igreja realmente envolvida com uma obra do Senhor, uma colmeia de homens e mulheres salvos, ativos, envolvidos nesta obra tremenda, essencial, nesta obra suprema do Salvador, que é levar o Evangelho da graça redentora a almas necessitadas e a santificação do seu povo. Bem, uma vez que o nosso desejo aqui na Igreja Batista Reformada da Palavra, em São Paulo, é nos constituirmos como uma congregação, uma membresia, nós estamos caminhando nessa direção. Nós devemos estar atentos, então, para essa característica singular de uma igreja reformada. Nós somos uma igreja operante aqui. E assim, cada irmão e irmã em Cristo Jesus que deseja tornar-se membro desta igreja dentro de alguns meses, deve também abraçar este princípio. Nós queremos estar diretamente, por todo o tempo em que esta igreja existir, envolvido nesta obra suprema do Salvador, que é levar o Evangelho do Senhor Jesus a almas necessitadas. E assim, todo crente, este é o princípio da igreja operante, todo crente em Jesus Cristo deve estar pessoalmente envolvido e dedicado a levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a outras almas, envolvido de uma maneira direta no serviço do Senhor em sua igreja local. Esse é o princípio da igreja operante. Veja, irmãos, esse não é o princípio do pastor Abner. Esse é um princípio amado e honrado por igrejas reformadas ao longo dos séculos, que a igreja do Senhor Jesus Cristo não é meramente um púlpito e uma audiência, mas homens e mulheres envolvidos na obra do Senhor, de levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a toda parte. Bem, permita-me começar com o seguinte questionamento. Quanto à igreja em nossos dias, igrejas bíblicas, isto é, de nosso tempo, elas refletem as igrejas locais do primeiro século do Novo Testamento. No fervor daquele povo,
no serviço daquele povo, no sacrifício daqueles homens e mulheres que estão agora do outro lado do céu, na eternidade. Quanto às igrejas reformadas, agora que eu estou lidando apenas com um círculo pequeno das igrejas reformadas, quanto das igrejas bíblicas de nossos dias realmente podem se assemelhar à dedicação, ao envolvimento, ao fervor do povo de Deus nas igrejas locais do primeiro século. Bem, é um triste fato que haja muitos crentes em Jesus Cristo, homens e mulheres que creem na palavra de Deus, que amem as doutrinas da graça, mas não se engajam em nenhum serviço significativo ao seu Senhor e Mestre. É um fato triste que nós constatamos isso em toda parte, que há pessoas que se comportam como observadores confortáveis na igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas, amigos, nunca foi a intenção de Cristo Jesus, o Senhor da igreja, que as suas igrejas locais fossem meramente um púlpito e uma audiência, ou que os crentes se comportassem, como alguém disse, mais como passageiros em um ônibus, observando a paisagem e deixando tudo para o motorista fazer e conduzir, ou muito menos que crentes fossem como pacientes em um hospital, tendo as suas necessidades cuidadas, tratadas pelos funcionários, enquanto eles são servidos. Nunca foi esta a vontade e o propósito do Senhor Jesus ao salvar o seu povo. De fato, a Bíblia está cheia de passagens, e nós podemos contar inúmeras delas. A Bíblia está cheia de passagens que repreendem uma atitude que diz: eu quero apenas aprender, eu quero apenas ser auxiliado, mas eu me decidi não me envolver com a obra do Senhor Jesus Cristo. Eu quero apenas ser edificado, eu quero apenas receber, eu quero apenas ser observador, mas eu não quero me envolver com a obra do Senhor, eu não irei me juntar. A palavra de Deus repreende uma atitude como esta. É um fato trágico que muitos crentes parecem organizar as suas vidas como se o único chamado para um crente fosse desfrutar da palavra de Deus pregada, buscar viver vidas santas e tentar construir as suas famílias da melhor maneira possível. As nossas vidas nunca realmente serão bíblicas, de acordo com a palavra de Deus, isto é, ou espirituais, se nós não levarmos a sério o chamado e o dever do serviço cristão. Essa mensagem é sobre o princípio da igreja operante. Parece que há crentes, amigos, que de alguma maneira se levaram a assumir que estes textos do Novo Testamento que falam sobre serviço cristão, eles estão de alguma maneira apenas dirigidos aos apóstolos do primeiro século e aos pastores consecutivamente, e diáconos talvez, mas esses textos sobre o serviço cristão, sobre um serviço dedicado, descreve, na verdade, crentes em Jesus Cristo, eu posso usar o termo comuns, envolvidos diretamente na obra do Senhor. Um dos grandes males das igrejas reformadas, não segundo a palavra de Deus, é que elas distinguem entre clero e leigos. Você ouve o tempo todo esse termo, os leigos, não é verdade? Mas esse é um grande mal, porque um pastor e um diácono é um homem que vem do povo de Deus e que está ombro a ombro com os crentes na obra e no serviço do Senhor. Não é dado apenas a pastores e líderes o serviço do Senhor, todo o povo de Deus envolvido. Nós veremos textos sobre textos nesta manhã, mostrando estas verdades. Meu objetivo, na verdade, é nada mais do que isso: apresentar de uma maneira simples nesta manhã esses textos que estabelecem esta doutrina vital da igreja operante. Esse será um estudo bastante simples nesse sentido. Volte-se comigo nesta manhã para o nosso primeiro texto, está aí diante de você, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Esse versículo 58 é a conclusão de uma corrente de raciocínio muito poderoso aqui da parte do apóstolo Paulo. Veja o que ele está fazendo aqui. Ele está tomando aquelas coisas gloriosas do nosso final, da nossa jornada, do final de nossa jornada, isto é, um novo corpo ressurreto, a glória eterna com o Senhor. Ele está dizendo: diante de tudo isso, irmãos, portanto, meus irmãos, vendo isto, olhe agora para esta vida e para o serviço cristão. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e constantes, sem parar, sem cessar, continuamente, sempre aumentando, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Maravilhoso este termo, não é? Esse texto. Há um termo aqui poderoso. A palavra traduzida como trabalho
é o termo mais frequente utilizado no Novo Testamento, no grego, no original, para descrever esse tipo de trabalho que um crente deve oferecer para o Senhor na igreja local. Veja o que ele diz: o vosso trabalho, sabendo, tendo em vista, que o vosso trabalho não é vão no Senhor, não é sem fruto. É o termo kopos, muito interessante na verdade, porque quando você lê outros textos do Novo Testamento, e mesmo a literatura grega clássica, está tanto no grego simples, quanto no grego clássico, um dos grandes escritores aí da cultura greco-romana, esse é um termo muito conhecido, muito utilizado, muito popular na verdade. Ele é utilizado, por exemplo, no contexto das guerras, para o ataque do soldado. É utilizado no contexto dos gladiadores em sua luta ao golpear o oponente. Também é utilizado no momento de se cortar algo, não no contexto de guerra, mas cortar. Quando você pega este termo, reunido de vários versículos na Bíblia, e você percebe o contexto, você descobre que ele está envolvido no serviço de um animal de carga que puxa o arado. Isso envolve muita sujeira e às vezes sangue e dor neste animal. Ele está envolvido no contexto de combate, esse mesmo texto, o termo trabalhar. Ele está sempre envolvido em alguma área ou atividade que envolve um elemento que envolve dor e sacrifício. Se você pegar a palavra lama, sangue, suor e dor, você traduz esse termo. Observe agora o que Paulo está dizendo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, que é desta natureza, suor, sangue e dor, não é vão no Senhor. Isso nos faz parar para pensar, não é verdade? Que o tipo de trabalho que é abençoado e que não é vão, é aquele que nos traz dor, que nos faz suar e que nos exige um sacrifício. Essa mesma palavra, kopos, no original, aparece nas palavras do Senhor Jesus Cristo, ou melhor, de Pedro, lá em Lucas capítulo 5, versículo 5. Me voltarei apenas a 2 ou 3 versículos para estabelecer esse fato. Lucas capítulo 5, versículo 5. Veja Pedro usando a mesma palavra. Ele diz ao Senhor Jesus Cristo: e respondendo Simão, Pedro disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado, a palavrinha grega está aí novamente, kopos, toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Senhor, havendo kopos toda a noite, o trabalho de um pescador no lago da Galileia, sobre o frio tremendo da noite daquela região, em um barco onde não havia mastros mecânicos, tendo que puxar a rede no braço, vestido em pouca roupa, cansado, ao longo das horas da noite. Senhor, tendo trabalhado dessa maneira, com essa exaustão, e não pegamos um peixe. Veja a ironia de Pedro, não é? Mas porque tu estás comandando, Senhor, nós já tentamos tudo, nós vamos lançar a rede. É a mesma palavra que Paulo utiliza para o serviço cristão. Em Hebreus capítulo 6, versículo de número 10, esse termo é utilizado para trazer a mesma ideia. E é um termo que agora aparece em uma promessa conectada ao serviço cristão. Hebreus capítulo 6, versículo de número 10. Ouça que o autor está dizendo: porque Deus, Ele não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, aí está a palavra, e do trabalho de amor, do amor que para com o seu nome mostrastes, quando servistes aos santos e ainda servis. Que trabalho esses irmãos demonstraram ao servir aos santos? Suor, sangue e dor, é a ideia por trás desse termo. Mas há uma promessa aqui, e o autor está dizendo que Deus nunca perderá de vista o nosso grande e magnânimo esforço para servi-lo nesta vida. E Ele tanto nos abençoará, quanto Ele nos recompensará por todo o suor, dor e sangue para levar o seu evangelho, para servir ao seu povo. Esse é o contexto aqui, na obra do ministério, no serviço do Senhor juntos. Que palavras tremendas. A questão que nós devemos nos perguntar é: o que nós temos feito para o nosso Deus que o levaria a se deleitar conosco desta maneira? Ao passarmos um scan em nossa vida, em nosso serviço cristão, será que nós podemos encontrar dezenas de pontos em que nós estamos servindo ao Senhor desta maneira que o leve a se deleitar e se alegrar com o nosso serviço ao ponto de dar uma promessa como esta? Qual é a carga especial que nós carregamos
pela causa do Evangelho, meus queridos irmãos e irmãs, nesta manhã? Qual é o peso especial que nós temos carregado para levar o nome do Senhor Jesus Cristo ou edificar a sua igreja local? Será que nós pensamos que tudo o que devemos fazer, ou se devemos fazer alguma coisa na igreja do Senhor Jesus Cristo, serão somente aquelas coisas que nos trarão um grau de prazer, ou que nos deixarão intocados pelo cansaço e pela dor e pela dificuldade? Há uma tendência, Satanás é que está por trás dessas coisas, como nós precisamos de discernimento em nossos dias. Nos parece, em algumas igrejas, essa atitude nécia de alguns líderes, que toda a obra do Senhor, para ser realizado, você precisa ligar ou adicionar a ela uma medida de lazer, de comida, de beleza, de risada, porque senão o povo de Deus não vai se envolver com nada. Não é verdade? Mas o que nós temos feito ou carregado, qual tem sido a nossa medida de peso real, suor, dor e sangue, para servir ao Senhor que lhe agrada? Nesse mesmo capítulo, no versículo 11 e 12, veja o que ele continua a dizer, em Hebreus ainda: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança até o fim, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas. Nestas palavras, meus irmãos, nós somos recordados sobre a participação zelosa no serviço cristão dada a cada crente. Não é somente o dever dos líderes em uma igreja, é o dever de todo crente em Jesus Cristo, essa medida, essa carga, esse peso do serviço cristão. Esse termo árduo aqui nesse versículo que nós lemos, cansaço, envolve dor. Lembre-se da ideia por trás do termo utilizado por Paulo com grande frequência para representar o trabalho cristão: lama, sangue, dor. Se não há essa medida, deixa eu colocar nessas palavras, ter isso em vista é essencial para nós termos um conceito correto do que seja o serviço a Cristo. Em nosso serviço, essa medida deve estar presente. Nós não devemos deixar que Satanás questione isso, diminua isso, amenize o nosso dever e compromisso de servir ao Senhor de uma maneira vigorosa, serviçal realmente. Nós somos chamados a sermos cooperadores na obra do Senhor. Essas são palavras difíceis de engolir em uma geração como nossa, não é verdade? Cheia de prazeres e lazeres e confortos e comodidades. Quão difícil às vezes é levar o Evangelho como igreja local em uma sociedade como nossa. Mas há uma promessa que quando Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 58, o nosso primeiro texto, que o nosso trabalho não é vão no Senhor, ele traz o resultado. Ao pronunciar essas palavras divinamente inspirada por Deus, ele está dando uma promessa que não será quebrada. Mas veja, essa não é uma promessa que cubra atos de serviço cristão que custam pouco e nos deixam inteiros e com completo vigor ao final deles. Essa promessa não cobre um tipo de serviço como esse. O serviço que não é vão ou vazio no Senhor é um serviço que nos cobra e que nos envolve por inteiro e que traz uma medida desta carga em particular. Essa é a ideia por trás desses termos em todo o Novo Testamento. É esse o serviço que não é vão no Senhor e que trará um resultado e também uma bênção para o crente em Jesus Cristo. A bênção do Senhor não é garantida para nossos esforços moderados, esporádicos, descontínuos. Nossos projetos inacabados no reino de Deus e abandonados podem muito bem vir a ser inúteis e não abençoados. De acordo com essa promessa, é o nosso trabalho custoso, cansativo, sacrificial, pesado, que nunca será em vão no reino de Deus. Portanto, se nós queremos ter a certeza de colher uma bênção espiritual, nosso esforço tem que se qualificar nesse padrão estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo. Isso traz uma outra dimensão da vida cristã, não é, meus irmãos, que tem sido enterrado pelo evangelho cultural, reformado cultural em nosso meio. Chamados para servir a Cristo de fato.
Abra comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 e 3, porque há um outro exemplo aqui, agora um exemplo real de uma igreja vivendo este serviço e recomendada. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 a 3. Veja o que Paulo está dizendo aqui. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós, todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, isto é a palavra, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Veja o que Paulo está fazendo aqui. Ele está saudando, ele está recomendando aqueles crentes em Jesus Cristo. Os cristãos de Tessalônica, os crentes daquela igreja, eles tinham trabalhado juntos como igreja, corporativamente, de tal maneira, pela alma, pelo bem da alma de muitas pessoas, que Paulo chama de um exemplo para outras igrejas, ou um padrão para outras igrejas. Aí mesmo, em 1 Tessalonicenses 1, veja o versículo 7 e 8, ele diz: de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acácia, porque por vós, pelo vosso exemplo, soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acácia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou. Como eles sabiam, conheciam a fé deles, senão através do trabalho visível deles? Cada crente deve se perguntar: poderia a minha participação na obra e no serviço do Senhor Jesus Cristo ser tão afetuosamente recomendada por Paulo? Poderia o meu envolvimento na casa do Senhor, na igreja local onde Deus me trouxe, me plantou, ser recomendado desta maneira por Cristo Jesus diante do trono de Deus? Tenho eu realmente compreendido quão grande deveria ser a minha participação na obra do Senhor? Amigos, até que ponto nós devemos estar prontos para servir a Cristo? Até que limite eu devo ir? Filipenses capítulo 1, 27 responde esta pergunta. Filipenses 1, 27. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. A nossa segunda palavra, o termo que é utilizado pelo apóstolo do Senhor para descrever o tipo de serviço cristão é esta palavra, combatendo. Combatendo juntos, ou juntamente, como igreja, com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho, para a proclamação e defesa da fé do Evangelho. Note que essa palavra, combatendo juntos, no grego, é uma palavra que significa lutando junto com os outros, combater juntamente, no mesmo exército, no mesmo time. É a palavra grega da qual nós tiramos em português a palavra atleta, a palavra grega atleo. Nós derivamos a palavra em português atleta. Paulo sempre usa ilustrações magníficas, não é? Continuamente ele está usando imagens ou ilustrações. É como se ele desse recursos visuais. Ele está dizendo: eu acabei de dizer algo, olha o recurso visual aqui para clarificar. Ele traz uma imagem. E a imagem aqui é de um atleta. O exemplo do serviço cristão é paralelo ao exercício de um atleta. Bem, o atleta é um competidor, é alguém que está preparado para treinar duro para alcançar um objetivo. Ele está pronto para sofrer ferimentos, ele está absolutamente decidido a completar e a ganhar aquela competição, que está em vista que um atleta em uma corrida. Bem, os Jogos Olímpicos estão aí às portas, não é? Apesar das grandes dificuldades estruturais típicas de nossa sociedade, mas estão aí. E você começa a ouvir pelo rádio entrevistas com atletas que irão correr maratonas, 1000 metros ou 100 metros, não? Aquela força imensa para chegar ao final de 100 metros em primeiro lugar. E eles começam a descrever, é perguntado a eles o tipo de treinamento que eles têm. E é incrível a dedicação desses homens e mulheres. Eles dizem: faça chuva, faça sol, esteja frio, esteja calor, eu estou lá na quadra correndo.
tremendo esforço, uma percepção consciente do seu peso, da sua altura, de quanto já ganhou de massa muscular, de quanto tempo recordes já quebrou em termos de distância, algo consciente da mente, um esforço físico que vai e sente a dor de alcançar e passar essas metas, tremendo esforço. Veja o que Paulo está fazendo, ele olha para aquele atleta grego, ele está escrevendo para pessoas de mentalidades greco-romanas, que conheciam muito bem isso, e ele toma essa ideia e dizem, esses homens fazem esse esforço ao ponto da dor, uma coroa de louros para colocar na estante, uma coroa corruptível, que pode ser derretida, vai morrer, vai enferrujar. Mas veja, seria impensável, meus amigos, meus irmãos, que um competidor sério, de repente, deixasse a pista de corrida, vestisse suas roupas do dia a dia e fosse para casa, simplesmente porque tudo parecia requerer um esforço muito grande dele. Inconcebível, não é verdade? Todavia, isso é o que acontece a cada domingo na arena do serviço cristão. Oh, quão difícil! Está muito frio hoje ir para a igreja. Deixa eu pensar rapidamente numa desculpa. Eu preciso visitar minha mãe. Faz tempo que eu não visito ela. Eu preciso levar uma palavra para alguém. Está tão frio, está tão bom meu travesseiro. O dia está quente demais, a igreja tem telha de amianto. E os corredores na obra do Evangelho talvez abandonem a pista de corrida. E almas que foram tocadas pelo Espírito Santo ao longo da semana e conduzidas àquele ponto de ônibus não serão contatadas pelo povo de Deus. E casas não serão visitadas. E visitantes que serão trazidos para aquela igreja, porque Deus já abençoou aquele irmão numa situação para que ela fale com aquela pessoa, ela não estará lá na igreja, nem ele. E quem é que vai abençoar aquela vida e conversar com ela e evangelizá-la? Será que nós temos dividido a carga na obra do Senhor? Às vezes o culto evangelístico tem metade dos frequentadores do culto da manhã, e ainda mais triste, alguns membros do time nem sequer aparecem na pista por dias e dias de treinamento e obra. Você ouve no rádio, não é sobre esses atletas, eles estão preparados para sacrificarem fisicamente, mas também socialmente. Eles têm que deixar seus lazeres e confortos para se dedicarem à obra maior de suas vidas. Ainda assim, como diz Paulo, eles fazem isso para alcançar uma coroa corruptível. Você percebe o argumento de Paulo nessa cadeia de raciocínio? A glória eterna, um novo corpo, um novo céu, tendo tudo isso diante de vista, meus irmãos e minhas irmãs. Copos, sangue, suor, dor no serviço do Senhor. Será que os discípulos de Cristo mostram semelhança, dedicação à causa do Senhor? Será que nós iremos, como membros dessa igreja, mostrar o mesmo foco e a mesma determinação como povo de Deus? É possível que os mundanos demonstrem mais amor, mais paixão, mais dedicação aos seus interesses e hábitos do que nós ao nosso Salvador? Que contradição terrível! Que contradição às vezes nós somos na vida cristã. Oh amigos, eu não desejo ofender a ninguém nesta manhã. Apenas trazer diante de você o padrão estabelecido por Cristo para a sua igreja e o serviço que não é vão no Senhor. Observe que essa exortação de Paulo nessas palavras aos filipenses, mais uma vez, ela é para todo crente, para cada membro da igreja, não é somente para o pastor e os missionários. Nós somos vistos aqui como um todo, combatendo juntos, cooperando juntos. Será que nós podemos afirmar honestamente nesta manhã que participamos da atividade do serviço cristão no mesmo espírito juntos? Estamos prontos a sofrer cansaço, dano, perda social, lazer, algum desconforto e comodidade para fazer avançar a obra do Senhor Jesus Cristo? Podemos responder essa pergunta com sinceridade diante do Senhor. Esse é o conceito bíblico. Esse conceito bíblico do serviço cristão, ele transcende todas as esferas sociais. Observe por um instante que Paulo está usando um conceito que transcende todas as esferas sociais estabelecidas em nossa sociedade, na igreja, isto é. Ela transcende as supostas esferas artificiais entre leigos e não leigos, entre homens e mulheres. Veja no capítulo 4 de Filipenses, no versículo 3,
que Paulo está fazendo aqui. Ele usa um termo combatendo em conexão com os membros femininos da igreja. Filipenses 4:3, e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam copos comigo no Evangelho e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Sangue, suor e dor, mulheres. Coisas tremendas, não é? Combatendo juntamente com Paulo, essas irmãs, e com Clemente e com seus cooperadores. Esse princípio do serviço cristão, ele transcende pastores e membros, ou crentes comuns, assim por dizer, leigos, o que quer que seja, homens e mulheres, todos servindo ao Senhor. Há um outro aspecto do serviço cristão que eu devo mencionar nesta manhã, nos poucos minutos que ainda temos, que é o dever de ir até o final em tudo que nós fazemos para o Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo 29. Ouça essas palavras, volte algumas páginas para frente. Colossenses 1, 29. Paulo diz: e para isto também trabalho combatendo segundo a eficácia que opera em mim poderosamente. Outra vez a palavra combatendo, que no grego é a palavra agonizomai, e você já sabe qual é a palavra em português que nós tiramos dela, não é? Agonizante. Por esta razão, ou para isso também agonizo, combatendo junto, ou combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Fala sobre lutar, brigar por algo, e a aplicação espiritual é que o nosso esforço, o nosso serviço para o Senhor em alguma área determinada, às vezes, exigirá de nós um esforço supremo final. A ideia aqui é aquele atleta, o lutador que está na última gota da sua força, e ele precisa, talvez naquele sprint final da corrida, nos últimos 500 metros, colocar todo o seu estômago para fora e todo o seu fôlego para conseguir correr aqueles últimos 500 metros e deixar todo mundo para trás e ganhar a competição. Essa é a ideia por trás dessa palavra. É o último esforço final na luta greco-romana de conseguir vencer aquele oponente e colocar ele no chão quando a força já se foi. E a ideia por trás dessas palavras, bem, irmãos, é que se espera de nós que nós concluamos aquilo que nós iniciamos para o Senhor. As nossas obras não sejam faraônicas diante de nosso Deus. E os nossos projetos não fiquem no papel, mas também se espera que, como soldados, combatentes e lutadores, que estão preparados para usar a última gota da força, a fim de evitar a derrota e assegurar a vitória, nós concluamos o que nós iniciamos diante do Senhor. Bem, irmãos, com este verbo contender, o apóstolo inspirado está dizendo que nós devemos terminar as nossas tarefas começadas para Cristo. Espera-se de nós que nós assumamos uma responsabilidade completa por projetos e sigamos até o final e completamos para a glória do Salvador. É possível que o crente esteja excepcionalmente cansado, mas porque ele vai ser fiel ao seu Senhor, tendo iniciado algo para a glória do Salvador, no seu serviço cristão, ele deve se lançar aos cuidados do Senhor nesse momento excessivo de cansaço e fazer um último esforço magnânimo para completar a obra do Senhor. Estamos preparados para isso na obra do Senhor hoje? A nossa velha natureza pode pedir por sossego, não é? E conforto. Mas o servo do Senhor deve desejar ser contado como parte na obra do Evangelho e na causa de Cristo ao longo de sua breve jornada aqui na terra. Irmãos, será que nós estamos continuamente cedendo a certos confortos e privilégios que às vezes são legítimos realmente? Será que nós estamos colocando de lado esses confortos e privilégios para fazer a obra do Senhor e batalhar por almas como nosso principal interesse e ocupação ao longo de nossa vida e, sobretudo, no dia do Senhor? Ou nós somos do tipo de pessoas que estão indisponíveis para tarefas vitais? Veja como nós amarramos os nossos pés, então queremos correr, não é? Há tantas coisas legítimas que se tornam embaraço. O autor de Hebreus, no capítulo 11, fala sobre isso. A prosperidade é um grande embaraço, muitas vezes, para muitos crentes.
E essa é uma praga em nossa sociedade, enquanto irmãos e irmãs em Cristo estão sofrendo na carne, literalmente, para levar o Evangelho a outros países. Nós somos encantados pelos confortos de uma sociedade afluente como a nossa. Todos nós temos coisas que muitos crentes não têm acesso a meios de comunicação, confortos, a pessoas que têm suas chácaras e seus sítios, e sua mensalidade num clube, num lugar, numa praia. E quando é que elas vão desfrutar dessas coisas? No dia do Senhor. Às vezes o crente é tão indisciplinado que o dia do Senhor é entulhado com deveres de casa, lavar de roupas, compras de supermercado. Será que nós temos colocado de lado estas coisas para estarmos presentes na obra do Senhor? O serviço cristão é uma luta contra poderes das trevas, a dureza dos corações humanos e também contra a indolência e letargia de nossos próprios corpos. Você percebe como essas coisas pendem para baixo? Nós precisamos mantê-las. Se você conhece o teu próprio coração, você entende o que eu estou dizendo aqui. Continuamente, irmãos, nós devemos nos comprometer de todo o coração a servir a Cristo. E a nossa fé é manifesta desta maneira. Essa é a fé que só existe com obras, porque ela é visível por obras. Deixa-me falar sobre algo tão belo do serviço cristão, a grande honra e a grande dignidade do serviço cristão. 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 9. 2 Coríntios 5, 9. Que palavras nós temos aqui? Pois que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Paulo está dizendo a crentes, todos nós crentes, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Obviamente se incluindo pessoas não salvas. Mas Paulo está dizendo aqui que ele trabalha para agradar o Senhor e ganhar a aprovação de seu mestre. Ele não toma isso como algo garantido, que ele já está aprovado diante de Cristo, mas ele trabalha para ganhar essa aprovação. É um esforço. Ele é impulsionado por uma ambição muito grande de realizar algo significativo para Cristo em sua vida. Ele constrói para aquele último dia, quando todos os salvos se juntarão a Cristo em triunfo e na glória revelada. Ele não tira de diante dos seus olhos o último dia, o final de sua carreira. Nada excita mais o coração do apóstolo Paulo nessas palavras do que contribuir para aquele dia ser aprovado pelo seu Senhor e Rei. Será que nós somos igualmente dedicados como crentes em Jesus Cristo ao longo de nossa breve jornada aqui na terra? Será que nós iremos sacrificar confortos e vantagens legítimas tantas vezes, e às vezes mesmo necessárias, ou honras, pelo papel de cumprir e fazer a obra do Senhor Jesus nessa breve jornada em nossa igreja local? Será que isso dominará os nossos projetos e a nossa vida? E nós planejaremos a nossa vida em torno deste eixo que é servir ao Senhor em sua casa de oração? Uma atitude inferior a essa não conseguirá manter o nosso vigor espiritual ao longo da jornada, irmãos. É necessário estabelecer esse ponto, este eixo central que direciona a nossa vida. Servir ao Senhor, viver para Ele. Tudo mais deve girar em torno disso, do reino de Deus, das coisas do Senhor. Alguns fatos tão importantes sobre o serviço cristão. Veja Efésios capítulo 4, 11 e 12. Umas páginas para frente. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Querendo, observe isso, o aperfeiçoamento ou maturidade dos santos, dos crentes, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Estou lendo o versículo 12 já. Deixe-me dizer algo importante aqui sobre a nossa tradução. Volte ao versículo 11, inicialmente. E Ele mesmo, Cristo, deu uns para apóstolos, isso em ordem cronológica, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Todos os comentadores bíblicos concordam, isso é correto, que essa vírgula que vem depois da palavra santos deveria ser removida.
Logo depois, no versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos, tem uma vírgula. Mas essa vírgula deve ser removida, senão o texto não faz sentido. Tire a vírgula e leia novamente. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. É isso que ele está dizendo aqui. Dessa forma, o versículo diz que os pregadores, eles estão pregando, ensinando, para que o povo de Deus, em outras palavras, esteja preparado para servir. Em outras palavras, é a tarefa dos pregadores educar e preparar todo o rebanho para o trabalho e o testemunho de Cristo. Essa é a maneira correta de ler esse texto, porque o contexto dá essa ideia. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, lembre-se que no grego não há vírgulas, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. A vírgula é colocada apenas para trazer o sentido em nosso vernáculo, mas ela não deveria estar aqui neste caso. Porque o objetivo de Deus ter dado um pastor a uma igreja não foi para que ele fizesse todas as coisas e batesse o escanteio e cabeceasse, como se diz por aí, mas que ele treinasse o povo de Deus na palavra, para que o povo de Deus vivesse uma vida agradável a ele, estivesse pronto para manejar a espada da verdade e se envolver no serviço do Senhor. Não é o pastor que realiza todas as coisas, um corpo não pode estar presente ao mesmo tempo em todos os lugares. Um outro fato sobre o serviço cristão está em 1 Coríntios capítulo 12, versículos número 20. 1 Coríntios 12, 20. Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. É maravilhoso esta analogia, essa ilustração de Paulo mais uma vez, porque ele está dizendo aqui, eu só lerei esse versículo pelo tempo, que há muitos membros em um corpo físico, assim é a igreja. Há membros que parecem simples, não é? Dignos de pouca atenção no corpo humano. Você não fica olhando demais para certas partes do teu corpo. O solado do pé, por exemplo. Assim também a igreja. Há crentes que parecem aos olhos humanos não serem pessoas grandemente capacitadas. Mas o fato aqui nesse texto, observe isso, é que aqueles crentes em Jesus Cristo que parecem ser os membros mais humildes podem vir a ser, e normalmente é o caso, os mais necessários e frutíferos na igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque eles têm um senso da sua indignidade e pequenez, e por isso eles se levam a se dedicar mais ao Senhor e estar sempre presente. Eu não poderia faltar, não poderia deixar de servir. Eu sou tão pequeno que eu posso fazer se não estou envolvido. E no final das contas são eles que mais servem ao Senhor em toda a obra. Não é algo estranho, não é o fato muitas vezes. Romanos capítulo 12, versículo 1 a 5, nós corremos para o final agora. Romanos 12, de 1 a 5, ninguém diga a si mesmo, eu não tenho a capacidade daquele irmão, eu não tenho a capacidade daquela irmã, só depois que eu conhecer toda a doutrina da fé eu vou começar a servir cada membro envolvido na obra do Senhor. Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão ou misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aqui ele fala sobre não tomar o molde, o formato do mundo em volta. E lá no versículo de número 5 ele diz assim, nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. E o que nós aprendemos aqui, que não é suficiente na vida cristã adorar a Deus em oração, em louvor cantado, em ouvir as verdades da palavra de Deus, sem oferecer a Ele nenhum serviço. Rogo-vos, pois, irmãos, que ofereceis os vossos corpos, você esteja ali presente, como um culto que é dirigido a Deus. Não é suficiente apenas sentar-se para adorar por palavras, porque a oferta de louvor e adoração, ela não inclui aquela energia, aquele tempo de uma pessoa de um grau elevado como o serviço envolvido, não é? Ela não inclui sangue, suor e dor, muitas vezes. Não envolve uma grande entrega, um grande esforço. Geralmente é dito que as ações falam mais do que as palavras, não é? Uma pessoa deve ser oferecida sinceramente e ativamente e integralmente ao Senhor seu Deus, não apenas o oferecimento das emoções. Nessa mesma passagem, no versículo 11, Paulo diz, fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Leia esse versículo comigo. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. De que maneira nós interpretamos esse versículo? Ele está dizendo, na adoração, range os dentes, tente tocar
sobrenatural com a tua mão, esse é o teu serviço para o Senhor. Não, ele está dizendo, então envolvimento na obra do Senhor, seja fervoroso. Fervor aqui é no envolvimento. Se nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, nós cantamos louvores com a mente baseado na palavra, nós ligamos grandes sentimentos, nós dirigimos a nossa oração a Deus envelopado nesses sentimentos de profunda sinceridade, mas em nosso serviço de levar o Evangelho, de bater nas portas, de edificar a casa do Senhor, deve haver grande fervor e envolvimento. Com tantos fatos bíblicos sobre o serviço cristão, como nós podemos, ou como podem verdadeiros crentes permanecer não convencidos sobre o princípio de que todo crente deve estar diretamente envolvido na obra do Senhor, no serviço da sua congregação? Como nós podemos permanecer sem nos envolver em algum ministério da igreja local do Senhor, onde Ele nos colocou? Eu me recordo, queridos, como criança, crescendo no meio evangélico, ali, pré-adolescente, início dos anos 80. Você cresce nesse meio, 30 anos atrás, 35 anos atrás, as coisas eram muito diferentes. E todo crente servia a Cristo, em todas as igrejas. Havia um sentimento de estar envolvido na obra do Senhor. E era uma coisa tão intensa que você viajava e via a igreja em toda parte, plantados por pessoas que se esforçaram demasiadamente para chegar ali. Havia esse senso que não era nem falado em palavras, que todo crente deveria estar envolvido. Se você não estivesse servindo ao Senhor, você era visto mais ou menos como um crente de segunda classe. Que coisa tremenda, não é? As pessoas olham para você meio assim, porque você não estaria envolvido na obra do Senhor. Como os tempos mudaram, não é verdade? Por que as coisas mudaram? Bem, a resposta é que este princípio tão precioso e tão vital para a igreja, o princípio da igreja operante, deixou de ser claramente articulado, explicado e ensinado nos púlpitos, quanto outros tantos princípios, como a adoração bíblica e tantos outros. De modo que já não se tem uma visão adequada da natureza da igreja, em primeiro lugar, da natureza da vida cristã e das obrigações dos membros de uma igreja. Nós somos peregrinos nessa jornada. Nós somos chamados para servir ao nosso Mestre. Uma outra razão é que algumas vezes um mau exemplo tem sido dado pelos membros mais maduros de uma congregação, que não se engajam em frentes específicas de evangelismo ou de serviço do Senhor e não tem nenhuma intenção de buscar qualquer frente. E os novos crentes observam essas coisas e são levados a tropeçar em sua vida cristã. Há crentes que supostamente deveriam ser mais maduros na fé pelo tempo em que estão andando na vida cristã, mas que simplesmente têm o hábito de boicotar o culto evangelístico. Não poderia ser algo mais efetivo, não é, para reduzir a igreja do Senhor Jesus Cristo? Não poderia ser um exemplo mais efetivo para desencorajar novos crentes na fé? Imaginar que nosso serviço cristão, a nossa adoração a Deus é uma opção, eu posso optar por não adorar a Deus. Posso eu dizer ao Senhor, Senhor, hoje eu optei em não me juntar ao teu povo e te adorar em espírito e em verdade. Nós já aprendemos, não é, a distinção dos departamentos da adoração, a adoração de toda a vida para o Senhor, e uma adoração específica que é em espírito e em verdade, que é a adoração na igreja, quando o povo está junto. Eu estou dizendo a Deus, Senhor, eu opto a não te adorar hoje em espírito e em verdade. Terrível exemplo nós damos aos nossos filhos e filhas e a crentes em Jesus Cristo, porque ações falarão na geração em crescimento muito mais alto do que nossas palavras vão tentar admoestar-nos. Em terceiro lugar, nós devemos apontar o dedo para a nossa tendência natural à letargia e ao ócio, algo que devemos continuamente combater. Amigos, o pecado da letargia, quando ele não é combatido, é um grande inimigo do conceito da igreja operante. Esse é o grande pecado de não fazer nada para a glória do Senhor, de fato. Em quarto lugar, há crentes que não conseguem ter um comprometimento real e contínuo com o Senhor, sério, com o serviço cristão, porque eles são desgovernados. Em outras palavras, são governados pela desordem. É triste observar isso na vida de muitos crentes. Às vezes há crentes, eles não são necessariamente preguiçosos. Você observa que há um certo vigor na vida desse crente. Mas as suas vidas são tão mal organizadas que cada momento em seu tempo é completamente ocupado
com atividades pessoais, domésticas, e nada é deixado para as coisas de Deus. E às vezes você vê eles entrarem na igreja para oferecer ao Senhor as migalhas de sua força e energia emocional, dominados pela desordem ao longo da semana. Amigos, nós temos o dever diante de nosso Deus de organizar as nossas prioridades com grande cuidado, exercendo autodisciplina sobre o nosso tempo, recursos, talentos, para glorificar o Senhor. Como nós poderíamos, diz aquele escritor de um belo hino, ascender os morros e as montanhas deste mundo de projetos e de buscas, com todo o vigor e com toda a força, ou melhor dizendo, correr pelos vales desta vida, ele disse, com todo o vigor e força, então tentar ascender o monte do serviço do Senhor com o resto de nossa energia, dar a este mundo o ouro de nosso prazer, alegria, atenção, e a Cristo as migalhas de nosso coração. Outra razão para o não envolvimento no serviço cristão, infelizmente, é o baixo nível de sentimento que há em muitos crentes. Eles simplesmente não parecem, não demonstram se importar com o vigor e com a saúde de sua igreja local. Tanto faz se as pessoas não estão indo, se a igreja não está crescendo, se as coisas não estão em movimento. É isso que eles estão dizendo por atitudes. Muito menos parece ter grandes sentimentos por almas, pelo menos não ao ponto de se juntar ao povo de Deus e dizer a ela que elas estão perdidas se elas não se voltarem a Cristo Jesus. Alguns parecem alheios às coisas que parecem ser feitas na igreja do Senhor Jesus Cristo. Há um grande perigo, não é, para uma igreja em negligenciar o princípio da igreja operante. Sabe por quê? Porque ela se torna vulnerável. Amigos, por que é que muitos verdadeiros crentes em Jesus Cristo caíram na rede do pentecostalismo e neopentecostalismo? Eu vou lhe dizer uma das razões apenas, não todas, nosso tempo é curto. Mas a razão foi que muitos crentes sinceros estavam em igrejas letárgicas. Em um determinado momento, nessas igrejas desobedientes, eles sentiram que a sua vida estava um tanto vazias. Eles sentiram falta de algo. A igreja não servia, não alcançava almas, não mostrava amor por Deus. Então eles foram atraídos pela propaganda do pentecostalismo, de emoções, de uma vida plena, de sentimentos. E lá eles foram parar, e por ali ficaram por muitos anos. Você percebe a vulnerabilidade que isso traz a uma igreja? Muitas vezes todo crente passa por dúvidas sobre a sua salvação. Alguns domingos atrás nós lidamos com a diferença entre certeza pessoal de salvação e segurança de salvação. Eu quero encorajar cada crente a ouvir esse estudo. Mas muitas vezes um crente passará por um bom tempo de incerteza pessoal de salvação. Sabe por quê? Porque ela simplesmente não está envolvido na obra do Senhor. Porque quando um crente está diretamente, pessoalmente envolvido na obra de levar o Evangelho às crianças, aos adultos, ou em alguma área da obra do Senhor de maneira direta, sabe o que acontecerá? Essa é a sabedoria de Deus. Ela irá orar a Deus pela conversão de almas, pelo avanço daquela obra, e quando ela vê Deus respondendo, sabe o que lhe é dado? Uma grande certeza de salvação, que Deus a está usando, que Deus a está abençoando, que Deus o santificou como um vaso para a sua glória. Mas porque eu não estou envolvido no serviço do Senhor, às vezes eu permaneço por anos com dúvidas sobre minha salvação. Mas quando eu vejo Deus me usar e responder minhas orações e abençoado na instrumentalidade, que certeza, que segurança, que eu sou dele, e que ele ouve e responde as minhas orações, e que ele abençoa toda a minha instrumentalidade. Uma igreja operante tem capacidade. Um pequeno exército de homens e mulheres realmente dedicados ao Senhor faz muito maior estrago no campo de Satanás do que uma imensa igreja morosa, centrada em programas anuais, em confraternizações e entretenimento. Lembre-se do exército de Davi, não é? É isso que nós aprendemos daquele pequeno exército. Quantas vitórias sobre os inimigos do povo de Deus. Quanto campo e terreno foi ganho para Israel. Uma pequena igreja de homens e mulheres centrados na palavra de Deus, vidas voltadas ao Senhor, alcança muito mais do que imensos ministérios mundanos e voltados para o aqui e agora. Tenha certeza absoluta disso. Porque foi que Deus escolheu a Davi e não a seus belos irmãos.
porque ele rejeitou a Saul, o mais alto e mais belo de toda a nação? Será que Deus está interessado nessas coisas, queridos? E por último, o Senhor observa as nossas obras. Será que nós temos perdido de vista o fato de que o Senhor anota, assim por dizer, as nossas realizações e as nossas obras? Quando o Senhor Jesus Cristo, ali em Apocalipse, disse à igreja dos Laodiceios, Apocalipse 3,15, que eles eram mortos, ele disse assim: eu conheço as tuas obras. Aquela era uma igreja real, num país real, aqui nesse mundo. Ele olha sobre esta igreja hoje, cada igreja local, e conhece as obras de cada igreja. E ali naquele texto ele se refere ao compromisso da igreja como inteiro, não somente do pastor, dos titulares. Ele está dizendo para a igreja: eu conheço as tuas obras, nem quente, que é bom, nem frio, que é bom, morno. O padrão doutrinário ou a Constituição não estava em discussão aqui nessas palavras do Senhor Jesus Cristo. Suas obras, suas realizações, ainda que eles não fossem de todo frios, não eram também quentes. E a melhor descrição que nós podemos usar para aquela igreja é que eles eram parados ou apagados, sem nenhuma obra preciosa para o Mestre. Amigos, nós devemos um dia prestar contas ao nosso Mestre. Lembre-se sempre disso. Pelas oportunidades, pelos talentos, pelos recursos, pelas muitas respostas às nossas orações. Às vezes um crente ora por uma igreja bíblica e Deus responde. E depois ele começa a agir com deslealdade ao corpo de Cristo. O Senhor nos levará a prestar contas de cada oportunidade colocada em nossas mãos para falar e manifestar o amor de Cristo a outras almas. Certamente esse é o primeiro e mais importante objetivo de nosso tempo presente. O restabelecimento de padrões sacrificiais, de vida cristã sacrificial dedicada ao Senhor. Que o Senhor nos mova a deixar de lado, de fato, a busca por nossa própria satisfação e alegria somente nessa vida. Que o Senhor nos mova a começar uma vida genuína de dedicação a Ele hoje, não amanhã. Que Ele nos mova também a entender que a palavra de Deus urge o ativismo real do seu povo. Somos chamados a sermos imitadores do apóstolo Paulo, não é? E nós, cooperando também com ele, nos diz lá em 2 Coríntios 6:1. O Senhor nos mova o coração mais uma vez, amigos, de modo que voltemos aos antigos padrões de verdadeira dedicação a Cristo. Nenhuma outra abordagem da vida cristã trará as bênçãos de segurança, certeza, paz e alegria como uma atitude como essa. Essa é uma característica marcante desta congregação e será até o final. Será sempre uma igreja que serve a Cristo com toda a dedicação. Sempre uma igreja operante, uma igreja trabalhadora. E todo crente que o Senhor trouxe aqui ou nascerá em nosso meio, se esperará dele e dela que se junte à obra do Senhor Jesus Cristo. Não há como receber um crente como membro de uma igreja se não há um desejo de ser parte de uma família. Essa é a igreja de Jesus Cristo e nós, seus servos.